Deus algo para trazer para vocês, e até já estava entusiasmado com uma outra palavra, um outro tema, porém fui direcionado a falar com vocês esta noite de um assunto muito delicado. E irmão, falar sobre perdão. Perdão. Quando a gente fala de perdão, muitas perguntas, elas começam a surgir na nossa mente, no nosso coração. A gente quer saber o que é perdão. A gente quer saber se é fácil perdoar. A gente quer saber se há uma possibilidade da gente conviver sem perdoar. A gente quer saber qual é o limite do perdão. A gente quer saber até onde a gente deve perdoar. A gente às vezes quer saber quantas vezes a gente deve perdoar. São perguntas que incomodam a gente. Vamos ver se a gente consegue trabalhar alguma coisa dentro dessa questão. Não é? Outra pergunta que surge muito: será que perdoar é esquecer o que me fizeram? Tem gente que pergunta, né? Que se pergunta: será que perdoar é fazer de conta que não houve nada? O perdão é uma emoção ou é uma decisão? Outra pergunta. Mas eu quero, nesta oportunidade, falar com vocês, e vou usar um personagem bíblico, que ele foi muito atacado, e pasme vocês, atacado por quem ele não esperava. Porque todos nós, é muito provável que a gente encontre alguém que não goste da gente, por algum motivo. Mas quando este alguém, ele é de fora do nosso convívio, a gente aceita isto com mais naturalidade. Mas você já imaginou, irmão, ser ferido, ser magoado, ser ultrajado por alguém que é muito íntimo seu? Por alguém da tua família? Por alguém que convive com você? Você já imaginou? E Jesus, mas é porque às vezes a gente não quer parar para dar atenção às coisas que Jesus nos diz. Porque o que foi que Jesus falou? Jesus disse que os inimigos do homem são da onde? O professor está dizendo aqui, são os da sua própria casa. Então não se espante não. Viu, irmão? Não se espante não se a sua mulher se levantar contra você. Viu, irmãs? Não se espante, não se assuste se o seu marido se levantar contra você. Não se assustem se os seus filhos baterem o pé e se levantarem contra você. Não se assuste.
Aí eu vou convidar você a gente visitar o Gênesis a partir do capítulo 37 e vamos conversar sobre a história de um moço que ainda ele começou muito jovem, porém ganhou a antipatia dos seus irmãos. Gênesis 37, lá por volta do versículo 3, 4, a gente vai encontrar que Israel, ele amava mais a José do que a todos os seus filhos. Por quê? Porque era o filho da sua velhice. Aí Jacó, vou chamar Jacó porque é mais fácil para vocês dizer. E Jacó fez uma túnica de várias cores. E com aquela túnica de várias cores, ele estava dizendo para os outros filhos: José é diferente de vocês. E numa família, pais, mães precisam pedir a Deus orientação, sabedoria, para administrar bem, irmãos, o relacionamento entre os filhos, para que nenhum filho se julgue menos amado do que o outro. Ainda que você tenha as suas preferências, às vezes tem um que é mais apegado, mais carinhoso, mais dedicado, mais obediente. Tem outro que faz as coisas, mas faz com mais dificuldade. Às vezes, pelo comportamento dos filhos, às vezes se gera uma certa simpatia mais por um do que por outro, mas isto não pode transparecer, porque isso pode gerar consequências gravíssimas no meio da família, e a gente está com um exemplo vivo aqui nas mãos. Veja o verso 4. Vendo, pois, os seus irmãos, olha, que seu pai o amava mais do que a todos, o que é que aconteceu? Ficaram felizes, aborreceram, foi isso? E não podia falar com ele pacificamente. Se gerou aqui uma certa intriga dos irmãos de José com ele. Não era ele com os irmãos, eram os irmãos com ele. E tudo começou justamente pela escolha que o pai fez de ter uma simpatia maior por José. Se a gente continuar lendo o capítulo 37, lá por volta do verso de número 24, a gente vai encontrar os irmãos de José lançando ele numa cova. Antes deste versículo, a gente vai ver que eles planejaram matá-lo, porque a inveja faz isso. Quando a pessoa quer ter o que o outro tem e não pode, a vontade é matar o outro. Os irmãos de José queriam ser o que José era e não podia. Então qual era? O que foi que lhe veio ao coração? Vamos matar.
Vamos tirar de cena. Estavam no campo, o pai mandou José dar uma observada. Muito provável eram desobedientes e faziam coisas erradas. José, quando via os erros que os irmãos faziam, chegava em casa e contava tudinho a papai. Aí neste dia, quando avistaram José se aproximando, disseram: lá vem o sonhador morro. Vamos matar. A gente mata, pega a túnica dele, mata aí um bicho aí, cabrito, mela no sangue, manda para papai e diz a papai que foi uma besta fera que comeu ele. Olha, que maldade. Muito bem. Eles pensaram assim, né? Lá no verso de número 28, a gente vai ver que eles desistiram, pensaram em fazer isso, mas depois desistiram e tomaram uma outra atitude. Lá vinham os comerciantes midianitas. Aí eles levantam José da cova, tiram ele da cova, tá certo? E oferecem José como um objeto de venda, como alguma coisa, aos midianitas. E José, por ainda ser de maior idade, o seu preço foi de apenas 20 moedas, como o versículo vai dizer aí. 20 moedas de prata. Um escravo de maior idade valeria 30 moedas, mas ele era ainda jovem, adolescente, só pagaram 20 moedas por ele, tá certo? Então, depois de vendido, os midianitas descem para a feira lá no Egito, né? E lá, Potifar, que era um oficial de honra de Faraó, o compra, leva para casa. A partir do capítulo de número 39, versículo 1. Lá, por volta do versículo 6, a gente vai encontrar Potifar fazendo de José o gerente da casa, cuidando de tudo que tinha na casa, porque está dizendo assim o versículo: e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Aí o versículo termina dizendo assim: e José era formoso de aparência e formoso à vista. Que foi outra coisa que também contribuiu para que a mulher de Potifar crescesse os olhos no moço, o perseguisse, o tentou por diversas vezes, o texto vai dizer isso, era insistente no propósito dela. Aí dos versos 7 ao verso 20, mais ou menos, você vai ter uma ideia do quanto ele foi tentado, de quantas vezes ele fugiu do pecado, e quando a mulher, nas suas investidas, ela não conseguiu galgar o que queria, ela o caluniou. Tentou agarrá-lo à força, ele correu dela, mas ficou as vestes, com aquela veste que ficou na mão, ela o acusou de assédio sexual.
E com isso, José foi parar na prisão. Veja as coisas que estão se desencadeando por conta da inveja dos irmãos. Primeiro planejaram matar, depois jogaram na cova, depois venderam. Tudo uma maldade atrás da outra. Renegociaram para Potifar. A mulher o tenta. Ele agora vai para a cadeia. Tudo por conta dos seus irmãos. Eu vou contar a história dele direitinho aqui, mais ou menos assim, para a gente chegar aonde a gente quer. Para depois que eu contar toda a história dele, eu vou perguntar a vocês se fosse com você, você perdoava. Espera aí, deixa eu ir mais adiante um pouquinho. Então, aí lá ele foi preso. Aonde estava preso, teve lá o padeiro e o copeiro, que ambos tiveram sonho. Aí ele vai e interpreta os sonhos dos dois companheiros de cela e diz a ele assim: lembra-te de mim quando tu voltares ao rei. Porque a um ele disse que ia ser morto. Em 3 dias o rei o mataria. Mas ao outro ele disse que em 3 dias eles voltariam a servir o copo na mão do rei. E para esse que voltou para o rei, ele disse: quando você voltar lá, te lembra de mim. Diz lá que, né? Eu estou por aqui. Porém, o copeiro se esqueceu dele. E disse que depois de uns 2 anos, esse esquecimento durou pelo menos 2 anos. Aí capítulo de número 41. Mas Deus, o Deus que comanda a história, o Deus que se mantém no controle de todas as situações, o Deus que era com José, estava acompanhando tudo de perto. Aí lá no capítulo 41, agora quem sonha não é mais o copeiro, nem é mais o padeiro, porque o padeiro já tinha morrido. O copeiro ainda estava por lá, mas tinha se esquecido. Aí Deus vai agora aí, permite que Faraó sonhe. Capítulo de número 41. E nenhum dos magos, dos sábios, que estavam a serviço de Faraó, puderam interpretar o sonho. Aí, depois de 2 anos, o copeiro se lembra. Deus vai lembrar ou não vai? Vai. Pare de dizer que Deus se esqueceu, que Deus não sofre de amnésia, não. Deus está lembrado do que lhe prometeu. Deus não se esquece. No tempo oportuno, Deus vai chegar com resposta. Deus vai chegar com vitória. Deus vai chegar com livramento. Deus vai chegar com a porta escancarada. Deus vai chegar com curas. Deus vai chegar. Porque Ele não esquece. Aí o moço lá é instado a falar para o rei de José: eu estava preso, sonhou eu e o padeiro, contamos o crente que estava lá preso, e o crente interpretou, rei, e do jeito que ele disse aconteceu. Aí Faraó manda chamar
Manda chamar. Aí ele vai dar a interpretação que você já conhece, eu estou amenizando aqui, para a gente aproveitar o tempo. Dar a interpretação, aconselha o rei. Vocês conhecem a história, né? Os 7 anos de fartura e depois dos 7 anos de fome. Orienta o rei como o rei deveria fazer. Tá certo? E depois da interpretação do sonho e dos conselhos que ele deu ao rei, o rei disse: porventura haverá alguém mais sábio do que ele? Olha, 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 ei! Olha o negócio virando. Né? Olha aí. Olha a situação mudando. Olha Deus invertendo as coisas. Olha o escravo agora sendo aclamado governador. É forte. Vejam só. Mas antes disso, viram quantas situações José passou? E quem foram responsáveis por José passar por tudo aquilo? Quem? Seus irmãos. Seus irmãos. E agora José é governador do Egito. Do capítulo 42 de Gênesis ao capítulo de número 50, José tem inúmeras oportunidades para se vingar, para dar o troco, para acertar as contas com seus irmãos. Mas ele acertou, irmão? Então vamos aprender com José? Vamos aprender com José? Agora José tinha ou não tinha motivos para dar o troco? E muito. Mas em vez de dar o troco, ele prefere perdoar. Aleluia. Ele prefere pagar o mal com o bem. Tem gente que tem muita dificuldade, irmãos, de pagar o mal com o bem. Tem gente que só faz um favor a outro se primeiro ele receber. Mas nós estamos confrontados pela palavra de Deus esta noite a fazer o bem a quem nos ofende. Nós estamos confrontados esta noite a orar por quem fala mal da gente. Nós estamos confrontados esta noite a não revidar a quem nos atira pedras. Porque tem gente que diz assim: está pensando o quê? Sou crente, mas não sou besta não. Não tenho papa na língua. Se me disser, vai ouvir. Se converta. Aprenda a ser crente. Está vindo alguma bagagem do mundo que precisa ser retirada. Você é crente. Aleluia. Aleluia. Você precisa ter papa na língua, sim. Viu? Você precisa. Glória a Deus. E José teve inúmeras oportunidades. A fome assolou Canaã. Mas Deus já havia tomado uma providência lá no Egito. E os 7 anos de fartura produziu abundantemente. A orientação do crente José
foi de fazer celeiros e guardar mantimentos para esses anos de fome. E quando a fome aperta em Canaã, quem é que sobe para o Egito? Os irmãos de José, aleluia. Os irmãos. Quais irmãos? Aqueles que planejaram matar, aqueles que jogaram numa cova, aqueles que venderam para os midianitas, aqueles que, pelo que eles fizeram, permitiu que ele fosse caluniado, e pela consequência daquela calúnia fosse preso, e pela consequência daquela prisão fosse esquecido, tudo por causa dos irmãos. E agora, os irmãos de o velho Jacó, ouvi dizer que no Egito tem mantimento, tem comida. O velho diz então, ao bar dos jumentos, levem dinheiro e vão em busca de alimento para a gente não perecer. E quando chegam lá, quem está no comando da situação? José. Aleluia. José. Ô irmão, eu não queria estar lá na pele de José. Era uma oportunidade grande para dizer a eles, voltem com o jumento sem nada. Mas ali tinha um filho que ainda tinha uma consideração, respeito, o amor por um velho pai que tinha ficado em Canaã. Porque, mas como é que José sabia? Lembra que eles conversou com eles? Ainda vive o vosso pai? Sim. Mas vocês não... Está faltando um irmão ainda, que era Benjamim, o irmãozinho dele. Está faltando um ainda. É, porque ele ficou com meu pai. Ficou lá com o nosso pai. Prepararam lá os sacos de coisa. José disse assim, pegue o dinheiro deles e coloque tudinho de volta no saco. Né? Vamos agora brincar com as emoções. Quando eles compram mantimento, que vão regressar para Canaã, são investigados, e o dinheiro de cada um está de volta no saco. Noutra situação, o copo de Faraó. Quando eles vão e voltam com o irmão mais novo, José, para dar um acolchozinho neles, para despertar as emoções dele, pede para que se coloque o copo de Faraó no saco de Benjamim. Porque José disse, só levam comida daqui quando o irmão mais novo de vocês chegar. Saudade de José de Benjamim era grande. Era grande. Aleluia. Glória a Deus. E José tinha todo, irmão, todos os motivos do mundo para se vingar, para acertar as contas com os seus irmãos. Mas José agiu com graça. Aí vem a morte do velho Jacó. Lá no capítulo 50 do livro de Gênesis.
Aí os irmãos de José já conheciam José, que agora governava o Egito, era poderoso. Aí disse, agora o velho, papai morreu enquanto papai estava vivo. Né? A gente ainda tinha a sombra do velho que segurava o ódio de José, que nem existia, mas eles pensavam que existia pela maldade que eles fizeram com o irmão. Capítulo 50. Versículo de número 15. Vendo então os irmãos de José que o seu pai estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Irmãos, porque o ofensor, ele só pensa que as pessoas vão responder na mesma altura, vão pagar com a mesma moeda. Eles agora disseram, papai morreu, e agora é a hora de José se vingar da gente. Verso 16. Então enviaram a José dizendo, olha a artimanha, teu pai mandou dizer, antes da sua morte, assim direis a José, perdoa, aleluia, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal, agora pois rogamo-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Glória a Deus, glória a Deus. Versículo 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis aqui os teus servos. Olha para aí. Planejaram matar, jogaram na cova, venderam, fizeram um monte de atrocidade, era quem mandava na situação, agora estavam de joelhos, dizendo, eis aqui os teus servos. Olha a resposta de José. E José, verso 19, viu? 50, 19. E José lhe disse, não temais, porventura estou eu no lugar de Deus? Vós intentaste mal contra mim. Aí veja o que é que Deus faz. Deus pegou o mal, tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Esse povo grande aqui era a referência da família de Jacó, que iria povoar a terra, que dela sairia a nação escolhida do Senhor. Aí o verso 21, irmãos. Agora, pois, não temais, eu vos sustentareis a vós, e a vossos meninos. Assim os consolou, e falou segundo o seu coração. É fácil perdoar, irmão? Mas é preciso. É preciso. Não vai dar tempo a gente, as horas já estão se completando. Mas, eu posso continuar para a semana? Posso. Pronto. Aí para a semana eu vou mostrar a vocês algumas situações do perdão. Que o perdão, irmãos, não é uma opção, o perdão é uma ordem. Viu? E tem muita gente aí
orando o Pai Nosso errado. Orando dizendo, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Não perdoa coisa nenhuma, está orando errado. Orando e com vontade de matar o outro. Orando e com vontade de matar a outra. Mas a gente vai ver isso para a semana. Semana a gente vai trabalhar melhor essa questão. Jesus, viu, irmão? Ensinando. A gente vai terminar essas questões de José aqui ainda. Tem umas coisinhas para a gente tratar ainda sobre José, que é o modelo de perdão. É um dos modelos de perdão, até porque José também era um modelo de Cristo. Tá certo? Então, deu para a gente perceber aqui, mais ou menos, com tudo que vivenciou ou passou este moço, e a resposta que ele deu. Precisamos pedir graça. Eu sei que não é fácil, meu irmão. Eu também sou homem como você. Eu sei que não é fácil. Na hora da ofensa, na hora que alguém mexe com um dos nossos, na hora que alguém ofende a nossa honra, e tantas outras situações, eu sei que não é fácil. Deixa eu contar uma experiência para vocês para terminar, já está completando a hora. Eu lembro-me que a gente morava numa determinada rua, e tem uma família que criou problema com a nossa família. E a filha daquela família insultou minha mãe. Minha mãe sempre foi muito animada, respondeu também. Aí no final de semana chega papai da usina. Ele trabalhava fora na usina São José. Aí no sábado, largado de meio-dia, de 11 horas lá, aí 12h30, meio-dia, 12h30, ele chegou em casa. Aí o vizinho botou um revólver na mão e gritou do outro lado, Zé, saia para fora se você for homem. Eu não esqueço disso nunca. Meu pai tinha uma sacolinha, daquela sacolinha de café petinho, de nylon. Ele tinha acabado de entrar em casa. Sangue quente ainda, né? Tinha tudo para... Aí ele pegou a sacolinha, botou em cima do sofá, se ajoelhou do outro lado do sofá e disse assim, eu me lembro, ainda garoto eu me lembro, ele dizia assim, Deus, o Senhor sabe que eu sou homem, me dê graça para não revidar. A fera ficou lá solta, insultou, daqui a pouco foi perdendo, né? O volume foi se aquietando, e terminou por ali. Então, na hora que você sentir vontade de revidar, peça graça. Deus não quer que você tome nenhuma atitude precipitada na hora que você for confrontado com alguma situação. Por quê? Porque do jeito que ele disse a Paulo, ele diz a você esta noite, a minha graça te basta. Amém, irmãos? Todos nós estamos sujeitos a ser confrontado por alguém, enfrentar alguma situação adversa, ser magoado, ser muitas vezes até xingado por alguém. Mas na hora que isso acontecer, diga, Jesus, me dê graça. Me dê graça para não revidar. O Senhor me comprou com seu sangue. O inimigo está querendo desvalorizar o meu preço. Mas me dê graça. Que Jesus vai te dar graça. E você superará com certeza as adversidades. Amém, meus irmãos?